Hora de liberdade de opinião aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Durante sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, falou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. Vamos acompanhar. Eu me reuni com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que solicitou o encontro após a sua posse como ministro da Defesa. Oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. O ministro da Defesa agora se reunirá com Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tribunal este que é o grande guardião do processo eleitoral brasileiro na organização das eleições. E o presidente do Senado se reuniu com o presidente do Superior Tribunal Militar, Rodrigo Pacheco, disse sentir que todos estão dispostos à pacificação. Vamos ouvir. O que posso dizer que senti é uma disposição de todos esses atores de um compromisso de pacificação, de respeito mútuo entre essas instituições, cada qual cumpre o seu papel, tem a sua importância constitucional, a sua importância legal, e todos nós comprometidos com a preservação da democracia, com o respeito institucional que se faz através do diálogo entre os representantes de cada uma dessas instituições. Então é muito importante, é muito bom que isso aconteça para que não haja essa situação de um acirramento eleitoral, de uma disputa eleitoral, contaminar as boas relações que devem os presidentes das instituições, os membros dessas instituições, terem entre si. Molica, Boris Casoy já de volta, vai conversar com o Fernando Molica primeiro sobre esse assunto. Molica, quero saber, é possível estancar aí essa crise até as eleições? E mais do que isso, é interessante para esses atores que isso realmente aconteça? Olha, eu vou ser bem sincero, acho que não dá para estancar, não. Sabe por que não dá para estancar? Porque o presidente Jair Bolsonaro vai continuar fomentando. Ele faz isso desde o início do mandato dele. Desde o início do mandato, que ele vai criando uma crise após a outra. Ele vai gerando situações, aí fica esse corre-corre, vamos pacificar. Como pacificar? Sabe, agora tem lá um aliado do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal. O mesmo aliado foi beneficiado por um indulto. Quantas notas, se eu não me engano, 2 ou 3 notas, o Ministério da Defesa já soltou ao longo do mandato do Bolsonaro, dizendo que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. Como assim? Por que a necessidade dessas notas? Se há necessidade dessas notas, se há necessidade da fala do ministro Luiz Fux ontem, dizendo que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, por que tem que ficar reafirmando isso? É sinal de que há risco no ar, há riscos. A gente não vê isso acontecer na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, Portugal, Japão, países democráticos. Você vê aparecer o equivalente ao que seria o ministro da Defesa, dependendo do cargo, chegando, não vamos dar golpes, estamos comprometidos com a democracia. Isso me lembra muito o tempo que eu comecei na profissão. Lá se vão 40 anos, era estagiário, e ali naquele processo de transição da ditadura para a democracia, a gente ia lá entrevistar, na época tinha ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, a gente ia lá, entrevistava e perguntava, ministro, vai ter, a democracia está assegurada, se o Brizola ganhar a eleição, ele vai tomar posse? Essas coisas tinham que ter ficado no passado. A gente tivemos aí eleições para presidente, desde o Fernando Collor, que foi eleito em 89, e ele teve um gesto importante, que foi fechar o buraco na base aérea do Cachimbo, da Aeronáutica, um buraco que seria utilizado para testes nucleares. Ele foi empichado, foi derrubado do poder e a gente não ouvia falar em crise militar. Passamos aí por vários governos sem essa história. A gente não sabia mais o nome do ministro ou do comandante do Exército, do ministro ou do comandante da Marinha, da Aeronáutica. Agora, no mandato Bolsonaro, a gente é obrigado a saber, é obrigado a ficar cobrindo, tratando de declarações políticas. Por que o presidente do Senado tem que se reunir com o presidente do Superior Tribunal Militar? Por quê? Por que isso? Qual é a justificativa para uma situação dessas? Por que essa interferência? Por que essa presença tão próxima das Forças Armadas dentro do processo democrático? Militares são funcionários públicos que ganham da população o direito de usar fardas e armas para obedecer, para ficar eles têm que ficar subordinados ao poder civil.
Essa história não acontece. Isso talvez o marco inicial disso tenha sido aquele Twitter do então comandante do Exército, o general Villa-Lobos, Vilas Boas, desculpe, troquei o compositor por outro general Vilas Boas, desculpas, que ele, às vésperas do Supremo decidir sobre um eventual habeas corpus ao ex-presidente Lula, ele foi ao Twitter e se manifestou de uma maneira bem dura, indiretamente, mas o recado estava claro, e o Supremo acatou a reclamação, a quase ordem dada pelo então comandante do Exército. O Supremo ali também se curvou ao comandante do Exército. Aí agora fica essa história, tomar café, reunir, revelar compromisso com a democracia. Essas coisas não deveriam ter necessidade de ocorrer. Se elas ocorrem, é que estamos diante de uma situação muito preocupante.